Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Olha a fera aqui de novo comigo, nosso Gustavo Mota. Vamos falar sobre a derrota do Cruzeiro para a equipe do Cuiabá e, consequentemente, o Vasco entrando hoje na zona de rebaixamento, né? Que tipo de repercussão isso vai ter e os reforços que o Vasco está buscando, também como vai ser esta semana, porque até então o Vasco estava fora da zona de rebaixamento. Quero trazer também um depoimento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falando a respeito de racismo e falando grosso. O querido baiano, né? Doutor Edinaldo Rodrigues, está cobrando da FIFA, está cobrando da UEFA e dizendo que a La Liga é omissa nos casos de racismo. Vamos falar também de seleção brasileira sub-20, trazer o Marquinhos, atacante que foi de São Paulo e está no Arsenal. Tudo isso depois que você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Se ainda não é inscrito, tem que fazer o quê, Gustavo? Tem que deixar o joinha, ativar as notificações para não perder o conteúdo e, claro, acompanhar todos os vídeos que saírem no canal Wellington Campos FC. É isso aí, e espalhar nas suas redes sociais para ajudar a gente também, né? Muito obrigado. A gente volta já já, depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, no canal Wellington Campos FC. Nós acompanhamos, né, Gustavo, o jogo que o Cuiabá venceu do Cruzeiro. O jogo foi em Sete Lagoas. Mas por que o jogo foi lá em Sete Lagoas? O Mineirão teve show no final de semana. O América, segundo o Cruzeiro, não quis emprestar o estádio Independência. O Salum, me disse o presidente, o Marcos Salum, de que o Cruzeiro foi avisado há muito tempo atrás que não iria poder jogar no estádio Independência nesta segunda-feira, e o jogo foi lá para Sete Lagoas, que não teve lá um grande gramado. O gramado foi ruim para o Cruzeiro e também para o Cuiabá. E o Cruzeiro deu lá uma bobeira, e o Daverson, revelado pelo próprio Vasco, né, cabeceou entre os dois zagueiros e venceu o goleiro Rafael. Depois o Cruzeiro tentou e não conseguiu. Foi esse jogo que eu vi, foi esse jogo que você viu também, Gustavo? Foi sim, meu ídolo. O Cruzeiro realmente teve um volume de jogo, né? Tem jogado muito bem, não à toa tá ali brigando pelo G4 também, mas hoje não era o dia. Hoje a bola não quis entrar. Ia jogar a noite toda, né? É aquele jogo, se tivesse 200 minutos, o Cruzeiro não ia conseguir fazer o gol, perdeu algumas chances claras. E o Cuiabá, na oportunidade que teve com o Daverson, né? Curioso. Ele que é assumidamente torcedor do Vasco, fez o gol que tira o Cuiabá da zona do rebaixamento e, consequentemente, coloca aí o Vasco nessa situação complicada. Então agora vamos para o lado do Vasco a partir de agora. Então o Vasco já dorme na zona de rebaixamento. Se tinha uma cobrança forte em cima do Barbieri e dos jogadores, essa cobrança vai ser muito maior, a semana vai ser mais agitada. E olha só, na sequência o Fortaleza lá em Fortaleza, que faz uma bela campanha, e depois é o clássico com o Flamengo no Maracanã. O Vasco agora, como você adiantou, né? A sequência não é das melhores para o time conseguir se recuperar contra o rebaixamento, e a cobrança aumenta muito mais, porque o Vasco já vem com essa briga ano após ano na Série A contra o rebaixamento, então a torcida já é mais já fica mais preocupada quando o time entra no Z4, porque o repertório não é muito favorável, mas agora é realmente a hora de entrar a cabeça no lugar. O trabalho tem que ser mais resultadista no momento, né? O Vasco precisa apresentar resultados melhores imediatamente. Então, a cobrança, como você falou, aumenta muito mais nesse momento, mas também é a hora dos jogadores, da comissão técnica, mostrarem também que o Vasco tem força para sair desse momento e brigar por coisas melhores. Não dá também para se enfiar num momento ainda pior e não conseguir responder. Esse é o momento do Vasco mostrar a força que tem no Campeonato Brasileiro e recuperar esses pontos para sair dessa situação. E olha só o que a gente vai dizer aqui. Não é fácil, né? Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, cada um tem que dar um pouco mais de si, são os jogadores em campo. Sim. Não estamos dizendo que ninguém tá murrinhando, não, está todo mundo jogando.
o Barbieri também, a SAF também. A informação que a gente tem é que a viagem que o Paulo Brax fez lá para a Europa, ele pediu para que a 777 antecipasse o aporte de dinheiro já para agora, junho, julho, para fazer contratações. A gente já falou sobre o atacante Serginho, de 28 anos, eu vi um vídeo dele, gostei do que vi no vídeo, tá? Ele que não passou por nenhum clube brasileiro, jogou na Europa lá como Kosovo, Albânia, Macedônia do Norte e hoje está na Turquia. Tem o Bruno Henrique, de 33 anos, volante, que passou pelo Palmeiras e o Corinthians, esse todos nós conhecemos, mas precisa de mais gente. Precisa de um camisa número 10, né, que é o cara, o pensador do time, o cara para dar qualidade, pensar o jogo, como consegue fazer o Ganso, por exemplo, só para dar um exemplo, lá no time do Fluminense, Gustavo. Não, é isso mesmo. O Vasco é como você adiantou agora há pouco, né? A situação é complicada porque o Vasco entra na zona do rebaixamento, mas ainda é somente a 7ª rodada. Tem mais 31 partidas para o Vasco disputar e sair dessa situação. Perfeito. São mais de 90 pontos ainda em disputa. Então, assim, a situação está longe de ser ainda complicada para o Vasco da Gama. O time que, na minha visão, não entrou nesse brasileiro para brigar pelo Z4, muito distante disso, inclusive. Não é time para cair. Não é time para cair, tem outros clubes com uma situação pior. Perfeito. É um time que tem um problema, que é o fato do pouco tempo para fazer esse trabalho funcionar, um projeto que começou do zero tem 3, 4 meses. O time estava sendo formado agora, mês passado ainda tinham contratações sendo feitas. Perfeito. Então, contra clubes que já vêm trabalhando. O América Mineiro, por exemplo, que hoje ainda se encontra no Z4, já trabalha junto há muito tempo. Mancini já conhece o grupo, já tem o grupo na mão. Então, assim... O próprio Cuiabá. O próprio Cuiabá também já vem num trabalho há um tempo mais longo do que o do Vasco. Então, assim... É que se tem um time que está sendo... Se tem times que estão sendo remontados, são 3 times. Me permita até te interromper. Nada, pode ficar à vontade. O Vasco, que Perfeito. você disse muito bem, começou do zero. Sim, reiniciou o trabalho da Série B, aproveitou, como você falou nos últimos vídeos, o Gabriel Peck. Hoje é só o Peck. Né? De novo trabalho. E o Figueiredo, tá? Mas ainda não virou titular oficialmente. O Cruzeiro, que está sendo remontado pelo Ronaldo. O Bahia, que está sendo remontado. Tá? E posso colocar também o próprio Coritiba. O próprio Coritiba é outro time que está sendo remontado. Então, isso tem um custo, isso tem um preço. Se paga... Se a gente montar hoje uma equipe para o nosso o canal de YouTube, o Wellington Campos FC, a gente vai gastar alguns vídeos para entrosar, para saber o que um faz, qual é a parte melhor do Gustavo, a parte melhor do Wellington, a parte melhor, por exemplo, do Bruno Gentili, que vira e mexe, participa com a gente, né? Só para citar a galera que está sempre participando conosco. Isso tem um custo, isso tem um tempo de adaptação. Você não planta, você bota a sementinha no chão e ela não nasce de uma vez e já dá fruto de uma vez. Exatamente. É onde também entra, como você falou, da calma, da paciência, mas o time do Vasco é um time que hoje já tem qualificação para sair dessa situação e, como você adiantou, tem mais nomes chegando para o elenco do Vasco, vai ser um time que vai ser muito reforçado ainda e também tranquilizando o torcedor. Você comentou, né? O Serginho, por exemplo, é um jogador que não fez parte de do times futebol brasileiro. É mineiro de Belo Horizonte. Exatamente, mas está na Turquia, é um jogador... Tem 28 anos, está rodado. Ainda está numa idade que, para muitos, é o auge do jogador, Sim. porque ele já ganhou maturidade aí ao longo da sua carreira e ainda tem o auge físico dele, ainda não começou ainda a cair essa idade. Então, é um jogador que pode chegar e acrescentar muito ao futebol brasileiro. Então, a gente tem esse parâmetro. Isso, vai a gente tem. Você tem o seu microfone aqui. A gente tem o Serginho sendo um jogador que pode acrescentar muito para o Vasco e o Bruno Henrique, que dispensa comentários. Sim. Já ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, foi inclusive um dos grandes jogadores daquele time, se não me falha a memória, de 2016, que ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador que dispensa comentários, vai reforçar e muito o Vasco se realmente se concretizar essa contratação. Gente, e na contramão de que muita gente está falando, é um ano político, eu já sou velho nesse negócio de cobrir a política do Vasco da Gama, de acompanhar o clube. Diferente dos outros anos, o Vasco tem salários em dia de funcionários, dos jogadores, tem dinheiro para contratar, diferente de gente que está dizendo que não tem dinheiro. Pelo amor de Deus, calma.
vai na hora certa, vai aparecer. Aquela fase das vacas magras, né, que só salvava o sininho e o couro, graças a Deus isso aí passou, gente. Agora, precisamos ter calma. Isso depende. Entrou na zona de rebaixamento. Entrou na zona de rebaixamento. É um motivo a mais para se doar, para sair dela. Então, até puxando aqui, né, para o maior rival do Vasco, a gente tem hoje o Flamengo, passou por um processo parecido de recuperação, de recomeço de trabalho. Foram pelo menos aí 3, 4 anos brigando sempre ali entre 15º e 16º, longe das Copas Libertadores. Eu lembro que a torcida cantava qualquer dia estaremos aí, porque não lembrava nem se ia participar. E hoje colhe os frutos dessa plantação paciente. A torcida também na época entendeu esse processo, sabia que teria que sofrer por muito tempo, porque as últimas diretorias fizeram trabalhos ruins. O Vasco hoje já tem uma diferença daquele, porque já entra com uma situação financeira muito melhor, já entra com uma organização muito maior, mas, obviamente, como todo trabalho que reinicia, precisa de tempo. Então, assim, talvez serão 6 meses, 1 ano, o Vasco provavelmente, e com muita, quase 99% de certeza, que continua na Série A para o próximo ano, porque o time é qualificado. E para as próximas temporadas, com certeza, vai brigar por todos os títulos, porque tem qualificação para isso. Gente, é só olhar o Botafogo. O Botafogo está num processo adiantado que o Vasco está caminhando nele agora. É só isso. Vamos falar de racismo, Igor? Vamos infelizmente, ter que falar do racismo ainda. Mas o que disse o presidente Edinaldo Rodrigues, o baiano falou sério. O baiano posicionamento. Falou firme, posicionamento do Edinaldo falou Rodrigues. Grosso. Eu vou deixar você assistir. A CBF foi a primeira entidade de desporto no mundo para ter a coragem de colocar em seu regulamento de competições penas desportivas para esse tipo de crime. E eu entendo que Conmebol, UEFA e FIFA têm que também fazer isso. Não se pode mais ficar só sendo solidários e fazer ali uma manifestação de apoio. Eu acho que tem que haver realmente um comprometimento de todas as autoridades para que esse tipo de crime ele possa ser combatido com penas desportivas. E o que nós temos sempre colocado para essas autoridades é pedindo destemor para que possa fazer punições severas, que não fique só na aplicação da multa. É um dinheiro que a CBF não quer para os seus cofres. Receber a receita porque liberou um racista. Ela quer que aquele que seja culpado, seja clube, seja atleta, seja torcedor, ele pague de uma forma que hoje também, não só no Regulamento Geral de Competições, mas também existe uma lei, entendeu, no país que é crime. Então se aplique. Eu encaminhei um documento onde a CBF não espera outra coisa que não seja da FIFA na aplicação de punições para que possa a La Liga executar. Porque eu, nesse documento para o presidente da FIFA, nós também copiamos o presidente da UEFA, o presidente da Conmebol e o presidente da Federação Espanhola, ao qual teremos uma reunião ainda nesse mês, no início de junho, para tratarmos de questões com relação ao racismo. Então, o racismo não está só no Brasil, está no mundo. Aqui no Brasil nós temos colocado de uma forma veemente a punição. Teve um jogo pela Série C do Altos do Piauí contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. E aconteceu um fato desse, lá na arquibancada. O árbitro paralisou a partida, o atleta identificou aquele criminoso e o criminoso saiu preso do estádio. Então, se aqui no Brasil a gente aplica e faz com bastante contundência, por que pode ser diferente para o mesmo futebol que segue uma norma que é universal, da FIFA? Por que não pode ser nisso também universal para que possa combater o racismo de uma vez por todas? Logo após o episódio, conversamos com o seu agente, o Tatá, onde nós nos reportamos, mandamos uma mensagem para o Vinícius também, de apoio e também que ele continuasse de cabeça erguida,
desenvolvendo aquilo que ele mais sabe fazer, que é jogar um bonito futebol, e ele também nos agradeceu bastante. Mas as nossas ações se colocam bem com relação às autoridades, que algumas porque não querem aplicar e outras por serem totalmente omissas, como é o presidente da La Liga, que é um cidadão que ele foi questionar a vítima. Portanto, está no lugar errado. Quem dirige futebol tem que ter coragem para que possa aplicar aquilo que entristece e que é crime em qualquer sociedade, e principalmente no futebol, e aonde ele é o presidente. Portanto, nosso repúdio, sim, a ex-presidente da La Liga. Aí o presidente Edinaldo Rodrigues, acho que eu vou fechar até com esse tema, porque é um tema pesado. Os clubes brasileiros, o Vasco se posicionou, todo mundo tem que se posicionar a favor do Vinícius Júnior. A própria Igreja Católica aqui no Rio de Janeiro, né, a Diocese do Rio, apagou as luzes do Cristo Redentor para mostrar um Cristo negro, né? E o Vinícius reagiu. Porque, gente, não é um problema só desse tipo de racismo que a gente está achando de ser chamado de macaco. Envolve todos os tipos de racismo possível. Não, com certeza. O Vinícius Júnior ele tem sido uma peça que infelizmente está precisando passar por isso, mas ele está reagindo de uma forma também que ajuda a acabar com esse mal da sociedade. Porque ele está sendo, infelizmente, ele está sendo alvo desse racismo, mas ele tem reagido de uma forma para mudar isso para as próximas gerações. A gente precisa aniquilar definitivamente o racismo dentro da nossa sociedade. E a gente não vê isso só no futebol, como você comentou. A gente vê isso no ambiente de trabalho, na rua, no supermercado, nas lojas. Então a gente precisa entender entender de uma vez por todas que acabou, que não tem mais espaço para o racismo dentro da nossa sociedade. Ô, Gustavo, deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, nós somos todos iguais. Corre aqui sangue da mesma cor que corre em todas as etnias. Todos nós fazemos a mesma coisa, comemos, defecamos, que é um processo natural, graças a Deus, porque se não fizer isso, você morre. E quando morremos, vamos para o mesmo lugar. Então somos todos iguais, não só perante a Deus, perante a sociedade. Ninguém é mais do que ninguém. Todos nós somos iguais. Bota isso na cabeça. Presidente Edinaldo, parabéns pelo seu posicionamento. Eu gostei e vou te dar voz. Aonde eu puder colocar esse vídeo, eu vou colocar. Não, o posicionamento do presidente Edinaldo, mais que importante. E reiterando, a CBF já tem políticas contra o racismo aqui no futebol brasileiro, seguindo recomendações da FIFA, que é a entidade máxima, e o que ele pede parece o óbvio, que as demais federações também sigam a UEFA, essas regras. A La Liga, principalmente, a Federação Espanhola, ele cobra isso muito no vídeo também, que todas essas federações mundiais cumpram com uma regra que a própria FIFA já determina dentro das normas do futebol mundial. Felipe Melo, parabéns também pelo seu posicionamento a favor do Vinícius Júnior. Eu vi lá nas suas redes sociais. Vinícius Júnior, conta com a gente. Gustavinho, valeu? Valeu, Wellington, valeu muito. Gente, se inscreve. Opina, lógico, tem que ter opinião, tem que ter comentário. Claro. A gente quer, novamente, deixa a sua opinião, não só sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas também sobre a situação desse racismo envolvendo o Vinícius Júnior, o que você achou da opinião do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Deixa aqui o seu comentário e não esquece de deixar o like, ativar o sininho e, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Ele me poupou de falar tudo isso. Grande Gustavo Mota, isso aqui é da nova geração de grandes repórteres que nós temos na Super Rádio Tupi. É um prazer estar ao lado dele. Manda um abraço pro seu pai lá. Valeu. Pai, Eduardo Mota, minha mãe também. Qual o nome da mamãe? Mota. Ana Silva, um beijo. Todo mundo que acompanha bastante, todos eles curtindo muito esses vídeos aqui do canal Wellington Campos FC. Meu avô, que é vascaíno, doente também. Qual o nome do vovô, então? Dejair. Meu avô Dejair. Vovô Dejair, um beijo. Saudações vascaínas para o senhor. Coloca os vídeos também para ele assistir. Então tá por dentro de tudo que acontece no Vasco e esperançoso, claro, para um futuro melhor para o clube do coração.
Ó, se você não tratar bem do Vasco, seu avô de Jair vai te puxar as orelhas, como É diz lá em verdade, Minas é Gerais. verdade. Gente, fiquem com Deus mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho. Do Rio de Janeiro, aqui da Super Rádio Tupi, Gustavo Mota e o Wellington Campos.